Azuma Naoki é apenas um garoto do 4º ano que é filho de uma médica bem experiente e exigente. Por ele ser o filho mais novo, sempre acabou ficando na sombra do seu irmão mais velho, sendo o prodígio da família. Sua mãe usa um esquema de recompensa por boa nota, usando panquecas para seus filhos comerem quando tiram nota máxima nas provas, e infelizmente esse esquema foi um dos motivos do Azuma ser uma criança totalmente ferrada mentalmente. Então, sem mais enrolação, bora! O Azuma tem complexo de inferioridade e fica se comparando demais com seu irmão mais velho, Junya, o filho perfeito. Tira ótimas notas, é muito sociável e é o preferido da sua mãe. Por causa disso, ele sempre era elogiado, abraçado e recebia as panquecas de sua mãe, o que o Azuma sentia uma tremenda inveja e sempre tentava ser que nem o seu irmão, ou melhor que ele, tudo para receber a atenção e afeto de sua mãe. Ele é um garoto extremamente esforçado e muito inteligente para sua idade, tanto que sempre tirava notas maiores que 90% em suas provas e bolou planos para acobertar o corpo da Marina. Mas mesmo tendo ótimas notas, sua mãe não reconhecia aquilo como aceitável. Sua mãe sempre fazia as panquecas e sempre jogava fora, porque ela dizia que ele não merecia. E bom, só para vocês terem noção da falta de amor materno do Azuma, ele só foi abraçado uma única vez, quando ainda era só uma criancinha. Ele nem estava na escola ainda. Por conta disso, e pelas notas baixas, ele ficou se convencendo que o seu irmão recebeu os genes de vencedor e com a inteligência natural, porque o Junya começou a entrar na fase rebelde, descolorindo seu cabelo, mas na real, o Junya só começou a viver mais a sua vida, fazendo amigos, arranjando uma namorada e até fazendo bico para comprar uma aliança. Eu acho que não é a melhor ideia ficar noivo no ensino médio, mas a vida é de cada um. Enquanto isso, o Azuma só recebeu esforço, mas sempre não sendo suficiente para os padrões da família. E bom, depois de tudo isso, começa a parte do Azuma ser um dependente emocional. A sua mãe tem pálpebras duplas, assim como a Shizuka, e como o Azuma sempre tentava ajudar a mesma, ficou interessado nela, por motivos quebrados, parte para ajudar com o bullying da Marina e pela parte de ser... Quando lidarmos com as vidas das pessoas, não podemos haver falhas. Se você não consegue ser perfeito, fecha aspas. Sua mãe colocou isso na cabeça da criança e ela não estava completamente errada. Afinal, ela é uma médica e seus filhos precisarão herdar a clínica. Mas esse ideal foi distorcido pela perfeição absoluta. Azuma tinha boas intenções, mas só pensou em imitar o Junya, até chegar no episódio 3, onde tudo ficou pior. Marina e Shizuka vão parar no meio da floresta e vê que Marina está sem vida. Azuma tentou ajudar dizendo para Shizuka se entregar e confessar o seu crime, mas a garota já não estava nas melhores condições mentais, onde ela dá um simples elogio para Azuma e o Azuma fica feliz. Esse pequeno elogio foi o causador da sua dependência emocional a Shizuka. Mesmo ele vendo um crime bem na frente dele, seu trauma de se sentir inútil e recebendo o mínimo de afeição por outra pessoa foi o bastante para acobertar o corpo da Marina, mandar o Takopi viver com Marina e fazer planos para ir até Tóquio e encontrar o pai da Shizuka. Azuma simplesmente ficava hipnotizado quando Shizuka fazia qualquer elogio a ele, a ponto de se apaixonar por ela e sempre fazer tudo que ela mandasse. Roubar o anel de compromisso do próprio irmão, por exemplo. Acobertar o corpo da Marina foi um negócio repentino e desesperador, mas roubar o anel foi uma coisa que poderia ser evitável. Felizmente, Azuma e Takopi não conseguiram pegar o anel, mas infelizmente, Azuma ficou com um complexo de inferioridade, dizendo que não conseguia fazer as coisas, lembrando da sua mãe não dando as panquecas, lembrando que sua mãe dizia que não importava se ele se esforçava tanto, se ele sempre fracassava. E voltando para o QG da Shizuka, ele fica triste, mas os dias passam e os três ficam se divertindo, até chegar o dia em que o corpo da Marina foi descoberto.
Azuma deu as instruções para Shizuka, dizendo que não precisava se preocupar, afinal, eles tomaram todas as precauções possíveis. Mas mesmo assim, ele não sente que estão fazendo a coisa certa. Mas a Shizuka só fala do planejamento a Tóquio, e como o Azuma não quer perder a única pessoa que acreditou nele, ele só foi hipnotizado novamente, e diz que ele mesmo precisa dar um jeito em tudo. E bom, depois de ter tirado 52 na prova de matemática, sua mãe finalmente deixa ele comer as panquecas, mas não porque ela mudou de ideia, e sim porque ela desistiu do Azuma, dizendo para ele desistir de tentar tirar boas notas e não ligando mais para as notas que ele tirar. Eu não tenho propriedade de fala, mas eu sinto que ver seu pai ou sua mãe desistindo de você e continuando na mesma casa deve ser pior que ser abandonado por um deles. Daqui em diante, a ladeira continua piorando. Azuma perdeu a figura que sempre quis agradar e ser amado por ela, só restando a Shizuka para ser o seu ponto de apoio, que ainda está determinada a achar o Chap nas férias de verão, mesmo precisando ir na delegacia responder as perguntas. Então a Shizuka só pergunta se o Azuma pode ir preso no lugar dela, e o Azuma diz que vai resolver tudo, e a Shizuka entregando a câmera feliz para ele usar como prova do crime. E depois do flashback dele, que eu contei ao longo do vídeo, ele ouve a Shizuka dizendo que iria esperar o Azuma sair do reformatório, não importasse o tempo que fosse. Isso foi o bastante para a cabeça do moleque ficar mais distorcida ainda, porque a sua mãe já desistiu dele, mas na visão do Azuma, a Shizuka nunca iria desistir dele, e só piorou quando a Shizuka deu um beijo na bochecha dele e abraçando ele, sendo hipnotizado pelo desejo de receber amor e ser acreditado por alguém. E ele ia levar a câmera até a delegacia, mas o seu irmão o parou e os dois conseguiram resolver a situação da Azuma. Agora Shizuka ficou sozinha para resolver as coisas e encerrando... ainda não acabou. Ainda tem mais a desgraça da vida do Azuma, que aconteceu na primeira linha do tempo, onde o Takopi resolveu ajudar a Marina no ensino médio e acabar encontrando o Azuma, e a princípio, o Azuma também fracassou na sua ideia de receber amor materno. Mas saindo com a Marina, os dois até pareciam destinados a ficarem juntos, até a Shizuka do ensino médio voltar. Nessa linha do tempo, ela também usou o laço. Mas o laço rasgou e ela sobreviveu. Ao ver ela, Azuma ficou hipnotizado novamente, e acontecendo a dependência emocional de novo, com Azuma dizendo que ele era tudo que a Shizuka tinha, dizendo que era apaixonado desde o fundamental na Shizuka, e que os dois eram os únicos que estavam lado a lado um do outro, assim terminando com a Marina e com a Shizuka prendendo Azuma numa espiral de dependência emocional. Bom, tudo foi resolvido na linha do tempo em que o Takopi não está presente nos acontecimentos, com ele tendo amigos com quem pode jogar no PS4 e continuando estudando por seus próprios objetivos e não para agradar alguém. Esse anime me quebrou muito e eu sou muito grato que eu tenho uma mãe maravilhosa. Eu também sou muito grato aos membros do canal que sempre ajudam financeiramente o canal. Também sou grato ao Yuri, que mandou R$60 no Live Pix da live de sexta, e também pelo R$1 do mesmo dia. E bom, também sou grato ao MD, que mandou R$1 e a curiosidade aleatória do anime de Dororo. Seguinte, no mangá e primeiro anime, eram 48 demônios que roubaram o corpo do Hyakimaru, mas no remake de 2019 diminuíram para 12 demônios. E agradecimento de novo ao Yuri, que mandou R$1 e pediu uma curiosidade aleatória do Kubo, autor de Bleach. E seguinte, o primeiro mangá do Kubo foi Zombie Pounder, um mangá com bastante coisas sangrentas e fruto de sua época, e dá pra perceber a evolução e foco da arte dele. E ele fez esse mangá quando ele ainda estava no colegial, o que é bastante doido também, né? Valeu de novo pelos dois. E quem quiser pode mandar R$1 e pedir uma curiosidade aleatória do anime que você quiser, e eu sou grato a todos que viram o vídeo até o final. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!